Eu não sei se você é assim, mas muitas pessoas acabam ficando confusas quando a gente fala desses procedimentos estéticos que estão muito em alta, né? E que são feitos com botox e com preenchimento, a famosa harmonização facial. E muita gente fica assim, nossa, mas o que é o botox? Para que ele serve? E o preenchimento, qual que é a diferença entre eles? Calma, a gente resolveu esclarecer tudo isso agora aqui no estúdio, porque eu sei que esses procedimentos estão muito em alta agora nesse final de ano. Todo mundo quer ficar bonito, né? Ainda mais mesmo com o uso de máscara, não é, doutor João? Isso. Bom dia. Bom dia, Mara. É um prazer. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. É um prazer estar aqui. E assim, é uma dúvida muito comum, realmente. Mas eu acho que com a nossa explicação hoje, eu acho que a gente tira todas as dúvidas. Com certeza. O Botox, como a gente termina chamando, Sim. é a toxina botulínica. Então, Botox é a marca. É um nome que a gente pegou, né? Que termina utilizando meio que genericamente. Mas existem inúmeras marcas e inúmeras apresentações de toxina botulínica. Certo. E o preenchedor é o ácido hialurônico, que também tem diversas apresentações. A toxina botulínica ela vai trabalhar a nível muscular. Certo. Né? Então, a gente utiliza a toxina botulínica para dar uma travada, uma paralisada naquele músculo e aí a gente conseguir o efeito lift, né? Que a gente deseja. Ou seja, a gente pode arquear a sobrancelha, a gente pode tratar o sorriso gengival, né? Aquelas pessoas que apresentam ao sorrir muita gengiva. E assim, as aplicações são inúmeras, né? A gente pode aplicar nas glândulas salivares, a gente pode aplicar no masseter, que é o músculo da mastigação, quando ele está hipertrofiado ou quando a gente tem um apertamento. E, paralelo a isso, a gente tem os benefícios estéticos do uso da toxina botulínica também. Era isso que eu queria perguntar. Muitas vezes a gente apenas associa, né, a questão da harmonização facial à estética, mas eu ouvi falar que também tem outros benefícios além desses visuais, né? Isso, e aí o meu grupo, né, de trabalho, sou eu, o professor Marcílio Peixoto, a professora Roberta Rios e a professora Catarina Jucá. Que já esteve aqui. Então, a gente costuma dizer, a gente não separa estética geralmente assim, você pode dizer toxina estética e toxina terapêutica. A gente utiliza um termo só, toxina botulínica, porque o que é a toxina botulínica? Quando a gente tem um efeito estético, você está tratando a hiperfunção muscular. Sim. Por exemplo, uma pessoa que ao falar, né, eu acho que eu me enquadro nesse exemplo, você arqueia demais a sobrancelha, você vai levantando a sobrancelha, é uma pessoa que é hipercinética, então ela tem uma hiperfunção, né, do músculo frontal que faz com que essa sobrancelha ela levante no ato da fala. Sim. E a gente tem ainda a toxina, como eu falei, que a gente pode tratar maceta, pode tratar excesso de salivação, mas a gente termina não separando, porque de qualquer maneira você está tratando a ação muscular. Tá, você falou aí sobre a toxina botulínica, né? Que ela é mais para a questão dos músculos, de paralisar, de travar nessa ação, principalmente para quem aí tem muitas expressões, para quem movimenta muito, né? A face, os músculos da face. E o preenchimento, ele vai servir para quê, João? O preenchimento, a gente consegue devolver à face o aspecto de jovialidade. Tá. Com o passar da idade, né? A gente diz muito isso, ao respirar você está envelhecendo, porque você produz radicais livres, né? Então, e tem os fatores externos e extrínsecos também, né? Sol, exercício físico, fumo, o álcool, então tudo isso ele contribui, falta de sono, contribui para o envelhecimento. E quando a gente envelhece, a gente na face tem compartimentos de gordura que dão justamente essa jovialidade, esse formato no rosto. É por isso que quando é mais novinho, né, todo mundo tá mais bochechudinho, né? Tem esse, vamos dizer assim, essa pele mais viçosa. Então, o preenchedor, ele vem justamente para compensar a queda desses compartimentos de gordura. E aí a gente tem diversas apresentações, a depender da viscosidade. Certo. Então, quando a gente tem, por exemplo, preenchedores, né, que é do ácido hialurônico, né, que é o que a gente mais utiliza, que é o mais utilizado pela compatibilidade, pela reversibilidade, se acontecer algum problema. Então, a gente tem dos mais viscosos aos mais fluidos. Quanto mais viscoso, mais profundo a gente deve
aplicar no paciente. Sim. Né? Então, a gente faz alguns ácidos pela sua viscosidade, o ponto de aplicação é com ancoragem óssea. A gente toca no osso para fazer essa ancoragem. E aí a gente devolve, né, a jovialidade, a gente consegue um efeito lift também, porque no que você coloca na face, ele volumiza e ele estica a pele, né? Então, Sim. por exemplo, muitos pacientes, eles reclamam desse suco nasogeniano. O famoso bigode. Exato. E aí, o que é que acontece? Esse suco, ele é formado com a queda dos compartimentos de gordura da região da maçã do rosto. Então, muito antes, né, dos avanços da técnicas e do estudo dos preenchedores, que cada vez mais tem novas marcas, novas técnicas, novos protocolos, antes disso se fazia só o preenchimento do suco nasogeniano. Com os estudos, né, analisando a face, visagismo facial, a programação, viu-se que a queda o aparecimento desse suco nasogeniano nada mais é do que a queda desse compartimento de gordura. Sim. Então, primeiro, antes de aplicar aqui, é necessário avaliar se não é legal ou se colocando aqui você vai devolver a maçã do rosto do paciente, aquele formatozinho, né? Sim. Nas mulheres a gente dá o efeito top model e ao mesmo tempo você vai suavizar esse suco aqui. Olha só, tá vendo, gente? E tudo isso é fruto de muito estudo, Muito estudo. A gente tem estudos, né? Fácil. Então, tem os diferentes fabricantes, as diferentes marcas. Sim. Então, a gente tem protocolos diferentes, né? Então, tem protocolos para a região de maçã do rosto, tem para mento, pessoas que têm o queixo curtinho ou que têm o perfil mais convexo. Outra coisa que está sendo muito utilizada é marcar o ângulo, né, da mandíbula, a diferença entre pescoço e face, que isso a gente consegue com ácido hialurônico também. Muito bem, a gente está aqui falando sobre todos esses assuntos e aí me veio uma coisa aqui na cabeça, porque por muito tempo a gente ficou achando, né, eu acredito que você que está nos acompanhando também, que botox e preenchimento era só para quem já tinha idade mais avançada, né? Isso. Hoje em dia já não existe mais isso, né, João? Isso. Principalmente a toxina botulínica, ela é usada de forma preventiva. Já prevenir com antecedência. Isso. Então, assim, se você é uma pessoa que movimenta demais, que se marca quando você fala, é bom você começar a utilizar mais cedo, certo? Porque muitos pacientes têm medo do seguinte: estou utilizando, eu vou harmonizar, eu estou mudando. Aí você está mudando todos os dias, você está envelhecendo. E quando a gente faz mais novo, você vai chegar lá, né, na melhor idade. Na melhor idade. Obrigado. A gente vai chegar na melhor idade como se nada tivesse acontecido. Oh, isso é que é o bom, né? né? Assim, lógico que o processo de envelhecimento vai acontecer, mas ele acontece de uma forma que ele vai passar quase imperceptível. Diferente você que já tem mais idade, que está na melhor idade, vai fazer pela primeira vez. Quando você sair no seu círculo social, vai notar. Né? Mas se você faz isso de forma preventiva, né, a partir dos 30 anos, dos 35, e aí a depender de como seja a movimentação facial, né, a dinâmica facial desse paciente, você pode começar mais cedo. Muito bem. A harmonização facial, ela também acabou sendo um pouco difundida, acredito eu, até de maneira errônea devido a diversas publicidades que foram feitas com ela. Quando a gente fala de harmonização facial, existe uma fórmula pronta, dizendo assim, olha, eu quero meu rosto assim e ele vai ficar dessa forma ou não? Tudo vai depender do contorno de cada um. Isso foi ótima essa sua pergunta. E a gente fala, a resposta é a mesma coisa para a mesma resposta para todos os procedimentos que você vai fazer. Sim. Vamos falar da área da odontologia, né? Sim. Que hoje em dia está na moda também esses dentes brancos, esses dentes facetados. Então, geralmente, o paciente, eu queria uma boca assim, eu queria um dente desse jeito, eu queria um nariz desse jeito. E isso não acontece porque, como você falou, cada pessoa tem uma estrutura física, tem um grau de perda óssea diferente, de perda de tecido adiposo, e então a gente não consegue, né, deixar todo mundo igual. Sim. E assim, antes, até pouco tempo atrás, era proibido pelo CFO esse antes e depois, justamente por essa falsa impressão
que pode causar ao paciente, ao cliente, de querer um rosto parecido. Pronto, eu quero um rosto parecido com o da Mara. Sim. Entendeu? Então, a Mara tem características que você não vai ter. Então, a gente vai fazer um diagnóstico pormenorizado e dizer, para seu caso, o que é que você precisa para voltar, por exemplo, rejuvenescer em 5 anos, por exemplo. Sim. Entendeu? E a gente pode associar as duas técnicas. A gente pode associar a toxina botulínica e fazer preenchedor também. Tá vendo, gente? Então, são diferentes, tá? Até aqui vocês estão acompanhando muito bem. O preenchedor, ele tem um efeito mais imediato. Sim. Então, quando você coloca o preenchedor, por exemplo, você coloca na boca, você já vai sair com... Lógico que vai ter o edema, né? Tanto na boca como na face. É normal aquele inchaço? É normal o inchaço, né? Assim, e isso tem que ser acompanhado pelo profissional, né? Voltar ao consultório. Hoje em dia, com a facilidade das redes sociais, a gente pede foto constantemente ao paciente. Já a toxina botulínica, ela vai ter um pico de atividade com 15 dias e o início dos efeitos a gente encontra na literatura até com 3 dias. Você começa a sentir o músculo paralisando, os músculos que têm menos força, eles terminam paralisando primeiro e depois até os músculos mais fortes da face. Então, às vezes o paciente faz botox, mas não aconteceu nada. Eu fiz, é isso mesmo, porque tem um tempo dessa toxina ser internalizada, paralisar a liberação, né? Ela interrompe a liberação de acetilcolina, que é que vai movimentar a fibra muscular e aí paralisa. Então, preenchimento, né, aí vamos falar assim no popular, Isso. Vai ter o efeito imediato, você já vai logo perceber, e a toxina botulínica vai ali demorar a partir de 3 dias para começar, né, a fazer efeito com um pico máximo de 15 dias. E a duração, hein, desses produtos no nosso corpo, no nosso músculo, qual que é, João? Pronto. A toxina botulínica, ela tem uma duração, em média, a literatura mostra, de 3 a 6 meses. Sim. Mas vai depender, por exemplo, do estilo de vida do paciente. Se é um paciente atleta, esse efeito da toxina ela tende a diminuir, porque ao fazer o exercício físico, você movimenta não só os músculos, né, vamos dizer assim, do corpo, mas os músculos da face. Sim. E aí, quando faz força, né, pega peso. Eu costumo dizer assim, na academia, quando você está levantando peso, você faz uma caretinha, né? Você termina fazendo... Então, esse processo de fazer, de movimentar os músculos da face, mais do que uma pessoa que não faz, por exemplo, os que fazem crossfit, os que fazem atletas de alta performance, né, que fazem triatlo. Então, a toxina botulínica, nesses pacientes, eles tendem a ter um efeito mais curto. O preenchedor também, sendo que o preenchedor, a depender da viscosidade, do tipo de preenchedor que você utiliza, ele chega até 1 ano de durabilidade, mas o estilo de vida do paciente também vai influenciar. Por exemplo, se é um paciente que bebe pouca água, se é um paciente que também, por exemplo, pessoas que vivem na cozinha, chefes de cozinha, também o calor ajuda na metabolização e na diminuição desses preenchedores. E quais que são os cuidados que devem ser tomados assim que fazem os procedimentos? Pronto. A toxina botulínica, a gente recomenda não baixar a cabeça por um período de 4 horas, que é um período de internalização da toxina. Para que essa toxina ela não tenha um contrafluxo no axônio, no neurônio, aí tem algum problema que a gente não quer ter, né? Assim, de outros tipos de paralisia. Os preenchedores, e assim, evitar o consumo de álcool, né? Evitar fazer exercício físico, muscular, fazer toxina botulínica e pegar um voo, né? Viajar de avião, porque você tem uma pressão maior, né? E os preenchedores, os cuidados que a gente tem que ter ao dormir para não amassar, né? Naquele dia que você fez, observar se vai aparecer pontos esbranquiçados ou roxos demais, né? O hematoma é normal, o que não pode ser são hematomas generalizados, né? Áreas esbranquiçadas que podem denotar uma necrose, por exemplo, né? Aquele tecido, ele pode estar necrosando e ele o procedimento tem que ser revertido. Tá. Doutor, me interessei aqui pelo papo de vocês, quero fazer, é sempre bom buscar profissionais qualificados, capacitados e fazer uma avaliação. Isso. É muito interessante que você procure um profissional capacitado, independente de quem seja, entendeu? Veja, pesquise esse profissional, pesquise por pessoas que já fizeram o procedimento
com esse profissional para que você não procure, não caia naquele do barato que sai caro. Sim. Entendeu? Às vezes, você quer economizar e ter o procedimento, aí tem um material que não é um material de qualidade, tem um profissional que é um profissional que não está habilitado, na maioria das vezes, ele sabe fazer, mas não sabe reverter. Então, é importante que se tenha isso, né? Um dos efeitos colaterais, né, ou vamos dizer assim, que pode acontecer na toxina botulínica, por exemplo, é a pitose do olho, né? Você ficar com a queda da pálpebra ou o sorriso assimétrico. Então, o profissional que fez, ele deve saber reverter. No preenchedor, um dos grandes problemas é o excesso, né? Você pode colocar, então, recentemente, não sei se vocês acompanharam o caso do Lucas Luco, que passou até no Fantástico, que ele fez preenchimento de mandíbula e ele chegou em casa e depois não se reconheceu, foi revertido. Isso só foi possível porque o material que foi utilizado, ele era um material, um ácido hialurônico que você consegue reverter. Se ele tivesse usado o PMMA, por exemplo, que o nosso grupo ele não trabalha com PMMA, então há quem trabalha, e eu não quero entrar no mérito, mas aí não seria reversível. Entendi. Entendeu? Então vai depender aí do produto que for utilizado. Produto que for utilizado, né? A toxina botulínica, por exemplo, ela é dose dependente, né? E também tem a reconstituição. Então, a toxina botulínica vem num frasquinho que você olha, parece que não existe nada lá dentro. E aí você reconstitui com soro fisiológico, e aí tem essa reconstituição, se você vai reconstituir com 1, com 2 ml, ou até com 4 para você fazer uma mesotoxina. Então, isso é dose dependente. Então, eu costumo sempre dizer, assim, a diluição, uma grande diluição, o efeito vai passar mais rápido também da toxina botulínica. Ainda tem isso, Ainda né? tem isso, que às vezes o preço está mais em conta por causa dessa diluição que o profissional utiliza. Pois é, e aí a duração não vai ser a que não vai você ser imagina a mesma. Isso. Que seria, né? Doutor, então vamos para a gente vamos reforçar aí dicas, cuidados que as pessoas devem ter quando a gente fala de preenchimento e de Botox. Procurar um bom profissional, né, de referência, que entrar em contato com esse profissional, fazer uma avaliação, falar das suas queixas, né, porque às vezes também o paciente, ele quer fazer, mas eu digo, olha, Mara, para você, eu vou precisar de 3 seringas de preenchedor. Ou eu vou utilizar tantas unidades de toxina, você precisa trabalhar o terço superior da face, o terço médio. Ah, mas eu não quero, o orçamento ficou além do que eu estava... Então, provavelmente você não vai ter o efeito que você quer. Você quer fazer alguma coisa, então é interessante conversar com um profissional para saber, olha, no seu caso, o ideal seria isso. Tantas seringas, tantas unidades, e o preenchedor, vamos fazer, não, eu só quero tanto. Então, não vai ser o resultado desejado. Vai ficar bom? Vai dar uma melhorada. Mas não como ter o efeito desejado, o que você imaginava. E às vezes isso gera uma expectativa no paciente e ele termina associando a técnica e não a quantidade do material. E aí gera uma insatisfação. Então é bom saber disso também. Deixar isso bem claro. Bem claro, né? E voltar, né, para os retornos. Porque às vezes as pessoas fazem, por exemplo, né? Então quando a gente faz os cursos, a gente tem relato de vários profissionais que fizeram, né? Então teve um curso que foi feito uma boca numa paciente, e logo em seguida ela saiu, foi para um show e foi beijar. Sim. E aí provocou edema, né? Tem um edema maior, porque você já tem uma substância estranha, mas que é biocompatível, mas que você perfurou, você cortou o tecido, tem esse edema e ainda teve o inchaço do beijo, do ato de beijar. Então tem que ter esses cuidados. Muito bem. O áudio do João caiu aí para vocês, mas eu acredito que deu para escutar no finalzinho ele falando desses cuidados, que é importante seguir todos os cuidados que os profissionais eles vão passar, que eles falam, né? Para que você aí não fique com nenhum edema, e fazer o retorno e ainda por cima, assim, do resultado depois no final, né? Não sair da forma como você esperava, porque você acabou não seguindo todas as recomendações, não seguiu ali todas as dicas, né, que foram passadas pelo profissional. João, para a gente fechar aqui, vamos colocar... Cadê? Vai dar aí o microfone para você. O Márcio. Obrigada, Marcinho. Agora sim, vamos reforçar então essa dica aí. Pode falar. Certo, então, procurar o profissional, né, ter um profissional de confiança, que tenha uma boa indicação, realizar uma boa anamnese, uma boa programação,
para saber qual a expectativa e qual o tratamento proposto. E não faltar as consultas de retorno, né? Porque quando está tudo bem, o paciente desaparece, já está nas redes sociais. Então, é bom a gente ter esse retorno para ver se vai precisar de algum ajuste, algum ponto que ficou assimétrico, para tentar corrigi-lo. Muito bem. Contatos, redes sociais, quem aí ficou interessado ou até mesmo tem mais alguma dúvida, como é que pode entrar em contato, João? Meu Instagram é @joão_tenório_neto. Certo. E o telefone 99137-9747. Muito bom. Então, ficou com alguma dúvida, vai lá. João_tenório_neto. Confere lá o trabalho dele, tira a sua dúvida. E é isso, tá? Se decidiu aí fazer, pode ir sem medo e segue todas as recomendações que lhe forem passadas. Obrigada mais uma vez. Obrigado também, Mara. Bom dia. Aqui. Bom dia e boas festas. Já vou logo desejando. Para vocês também. Obrigada. Muito obrigado. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre perfuração de orelha. É importante tomar alguns cuidados, tá? Vamos lá, já eu volto.